Estimados amigos, saudações, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Minuto de Saber, que vai hoje no seu episódio número 12. Na última edição do Minuto de Saber, este aqui é um espaço em que nós nos conectamos para podermos, de uma forma descontraída e informal, partilhar conhecimento, partilhar ideias, partilhar técnicas, partilhar ferramentas, partilhar experiências, com o intuito de promover ou de fazer com que nós passemos para um próximo nível, o nível seguinte, para que continuemos a crescer como líderes, porque o líder é este que está sempre a crescer na base da busca contínua pelo conhecimento, de forma a poder ter ferramentas para resolver os problemas com que se depara no dia a dia. Na última edição, que foi a episódio número 11, nós falamos sobre o líder. E nesta edição, na ocasião, nós dissemos e referimos que enquanto o líder estiver a evoluir, a crescer, para ele almejar alcançar a posição de líder, que é o nível número 4, nosso modelo de 5 níveis de liderança, nesta posição de líder, que é o nível número 4, ele pretende desenvolver skills, conhecimento, técnicas e ferramentas para fundamentalmente alcançar 3 objetivos. O primeiro é o de investir e desenvolver uma cultura organizacional que seja um protótipo ou um espelho daquilo que é o seu pensamento estratégico. Em segundo plano, é o de formar equipes de trabalho multidisciplinares e que também sejam equipes que estejam engajadas e comprometidas com as organizações, com a cultura organizacional, dizia, e também que sejam um espelho daquilo que é o protótipo do mindset do líder. E o terceiro objetivo é o de esse mesmo líder desenvolver outros líderes, dando-os autonomia, confiança, motivação, inspiração, supervisão e acompanhamento, para que eles tenham autonomia de poderem liderar os processos dia a dia de crescimento destas mesmas organizações. Para o dia 2, que é o episódio número 12, nós vamos falar sobre servo. Importa recordar que o servo é o nível número 5 do nosso modelo 5 níveis de liderança, do qual nós vamos tratar para o dia 2. Então, vamos a isso. De acordo com o esquema que nós temos aqui no quadro, nas edições seguintes nós falamos dos níveis anteriores. Primeiro falamos do nível número 1, que é ser empreendedor, de preferência empreendedor social. Depois falamos do nível número 2, que é ser investidor. Depois falamos do nível número 3, que é ser gestor, mas de preferência gestor financeiro, que salienta-se a habilidade ou especialização na área de finanças. O nível número 4, que era o líder, e hoje o nível número 5, que é servo. Então, que tipo de conhecimento, habilidades, ferramentas, técnicas, ambição, o que é que o líder pretende obter ou alcançar ao evoluir para o nível número 5? Este vai ser uma das questões que nós vamos procurar responder. A segunda vai ser: quais são as vantagens ou os benefícios que o servo tem ou o líder tem ao desenvolver-se para tornar-se ou crescer até tornar-se um servo? Outro aspecto, outro objetivo também que nós vamos aqui trazer é quais são as vantagens, benefícios e a finalidade de ele evoluir para uma posição enquanto um servo. Estas e outras questões vamos de seguida passar a clarificar. Imaginem vocês, já são líderes, isto é, já cresceram, já evoluíram, chegaram no nível número 4 da vossa escala de evolução enquanto líderes. São agora líderes. E por serem líderes, vocês já investiram numa cultura organizacional, formaram equipes de trabalho multidisciplinares, multifacetadas, engajadas e comprometidas com a cultura organizacional, e também vocês se dedicam dia a dia a desenvolver novos líderes para que eles tenham autonomia de liderar dia a dia os processos de crescimento desta mesma organização. Vocês já são isso. Que outra ambição vocês podem querer ter ou alcançar de forma que possam crescer para alcançar o nível seguinte, que é o nível
número 5, que é ser servo. Ora, importa dizer que enquanto nós evoluímos até o nível número 4, que é líder, nós até aqui estamos já a trabalhar para nós próprios de uma forma inquisitada, de uma forma propositada, porque estamos a voltar-nos para explorar e esgotar os nossos recursos e a nossa visão e ambição de crescimento ao longo da nossa jornada, no limite ou dentro das nossas limitações humanas. Limitação de avaliação, de previsão, ou de conseguirmos ter uma visualização muito futurística. São desafios que estão ligados às ansiedades, aos problemas com que nós nos deparamos no dia a dia, que exigem de nós uma resposta imediata. Enfim, nós nos deparamos com várias limitações próprias nossas para poder responder aos desafios crescentes de continuar a levar a organização para um crescimento sustentável e contínuo. Então, chegou um ponto em que nós compreendemos que para aquilo que nós queríamos alcançar, almejar, conquistar enquanto pessoa, já o fizemos. E precisamos depois passar para um nível seguinte, o qual nós não temos algum entendimento. Então, ser servo, em primeiro lugar, é uma decisão. É quando nós temos a percepção de um chamado em ação, chamado este para nós passarmos já a trabalhar para Deus. Então, ser servo é aquele que trabalha para Deus. Trabalhar para Deus implica primeiro compreender que o trabalho foi o primeiro chamado humano, a primeira vocação, ocupação que Deus confiou ao primeiro homem, que foi Adão, quando confiou-lhe o Jardim de Éden, para cultivar e para conservar. Então, trabalhar para Deus implica, em primeiro lugar, nós alimentarmos aquela dimensão, aquela semelhança em espírito, pois nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Se Deus é este que cria, que é o Criador, que tem a omnipotência de criar e depois as coisas serem em si geradas, porque Ele cria e depois deu a faculdade do homem de continuar a procriar ou recriar. Então nós devemos procurar sincronizar com este caráter divino. Ao nos envolvermos no trabalho, imitando o Pai, que é este a partir do qual nós passamos a trabalhar para Ele, então significa não só assumir um chamado, mas também passar a doarmos todas as nossas virtudes, os nossos dons, os nossos talentos. Doamos tudo para o Senhor. Desde então, nós passamos a trabalhar não para acumular ou conquistar riquezas terrenas, mas sim para acumular e conquistar riquezas no reino dos céus. Lugar este onde não sofre ferrugem, não sofre roubo, nem sofre engano. E, principalmente, daí vai ser importante aplicarmos a buscarmos ou a ficarmos cheios de duas coisas, da palavra de Deus e do Espírito de Deus. E Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, a terceira dimensão da Trindade. É fundamental nós fazermos estar cheios da sua palavra e do seu Espírito. É por intermédio do seu Espírito que nós conseguimos não só compreender os planos de Deus, mas também obtemos o poder para poder contornar as tentações, vencer o pecado e podermos compreender e interpretar os planos de Deus. Então, ser servo, ou a ambição de ser servo, é uma forma de nos desmaterializarmos de tudo, enquanto nós formos apologistas do estilo, do modelo de liderança, que é a liderança de serviço ou liderança serviçal, que teve como seu arquiteto Jesus Cristo, o qual veio para dar-nos o exemplo. E quando ele ensinava os seus discípulos que eles deveriam ser como ele na sua relação de poder, isto é, aquele que quisesse ser o primeiro e aquele que quisesse ser o mais importante deveria ser escravo e servo, respectivamente, tal como ele próprio veio para doar. Então, ser servo é uma pessoa que está sempre e constantemente a doar-se, tudo. E a sua relação ou o seu entendimento sobre o poder e sobre a materialidade é fortemente alimentada pela espiritualidade, a sua percepção sobre o poder e sobre o dinheiro. E também importa que recordarmos
da segunda lição que Cristo transmitiu aos seus discípulos, quando ele os ensinava sobre a liderança serviçal, em que ele pessoalmente curvou-se, dobrou-se para lavar os pés dos seus discípulos. É interessante notar que a reação de Pedro, um dos apóstolos mais diretos, mais próximos, o qual disse que tu não irias ou tu não poderás lavar os meus pés. Então a resposta de Cristo foi mais curiosa ainda, quando ele disse que eu devo lavar os seus pés para que haja comunhão entre eu e tu. Então, ser servo é ser isso, é doar-se, é perceber que a nossa recompensa, o nosso retorno, o nosso lucro advém quando nós enriquecemos as outras pessoas. Por isso é que nós dizemos, Cristo veio para doar-se às outras pessoas. Então ele despiu-se, desfez toda a honra, toda a glória, fez-se igual ao homem e depois fez-se inferior ao homem. Fez-se igual ao homem quando ele teve o nascimento virginal e através de uma vida sem mácula, sem pecado. Então ele era igual aos homens porque ele tinha uma natureza humana. Então ele primeiro despiu-se da sua honra e glória, desceu, veio para o nascimento virginal por imposição do Espírito Santo e depois ele fez-se igual ao homem e depois para poder materializar e cumprir integralmente o seu plano de redenção, depois ele teve que se fazer inferior ao homem. Como? Foi quando ele assumiu e carregou a sua cruz e levando a sua cruz até Gólgota, foi lá que ele deu o golpe final, isto é, quando ele finalmente pisou a cabeça da cobra, da serpente, conforme o Pai que o enviou havia predeterminado desde a criação, quando ocorreu a queda e a primeira condenação eterna para o homem. Como foi uma lei e o Senhor já não poderia revogar aquela mesma lei por causa da sua justiça, então Cristo veio para ser o exemplo, para fundar esta escola de liderança serviçal, para nos mostrar o modelo e para que nós, hoje que somos obedientes a Ele, possamos também assumirmos-nos como servos, possamos também assim dar continuidade a esta vocação e chamado, constituindo assim ou dando nossa contribuição para o estabelecimento definitivo do reino dos céus a nível da humanidade, no pleno cumprimento do plano salvífico de Deus. Estas lições encontram disponíveis nos nossos arquivos digitais, designadamente o Facebook, Antônio Centras _oficial, nosso canal YouTube, Antônio Centras _LDA, nosso aplicativo EloApp. Sigam as nossas páginas, façam like, façam gosto, partilhem com amigos, colegas, familiares, vizinhos e deixem também ficar os vossos comentários, preferências, apreciações e até, por que não, opções ou sugestões de temas para as edições seguintes. Um abraço de luz e até breve.